Gente, eu vim contar para vocês hoje a história de um Exu que se apresenta muitas vezes dizendo que foi um conde. Bom, gente, na verdade, assim, ele se apresenta como conde e, na verdade, ele até poderia ter sido, se tivesse sido reconhecido, tá? Ele era para ser um conde português, mas a história real é um pouquinho diferente. Vou passar para vocês aqui primeiro uns detalhes antes de contar a história, que é do Lorde da Morte, tá? Para que vocês entendam por que ele não deveria se intitular conde. Bom, os condados fazem parte da nobreza, portanto, a elite de uma nação. Inicialmente, na Idade Média, era o senhor feudal, o dono de mais ou de um ou de mais castelos em terras denominadas condados. Mas, posteriormente, a partir do século XIV, o título de conde virou um título nobiliário, que foi utilizado apenas como grau de nobreza. Então, a partir do século XIV, a pessoa usava o título, mas muitas vezes ela nem tinha mais os condados, ela tinha só o título de conde, ela não tinha mais as terras, tá? E ficou só valendo como um título de nobreza. Miguel de Almeida, tá? Foi o último conde de Abrantes, que era um condado, na verdade era um condado, o condado de Abrantes, que era um condado português, que foi um título criado em 1475 ou 76, se não me engano, por aí, 1470 alguma coisa, se não me engano, 1476. E o último conde de Abrantes, tá, que herdou, o último título foi do Miguel Almeida, que foi o último conde de Abrantes, e ele faleceu em 1650, e aí o título se extinguiu porque ele não tinha descendência, ele não tinha filhos. Isto é o que conta a história real. A história real não, a história oficial. Mas existe uma outra versão. No ano de 1630, o último conde de Abrantes, Dom Miguel de Almeida, esteve em segredo na França, onde reuniu-se com mais 20 pessoas para começar um movimento pela restauração da independência do Reino de Portugal. Lá, ele teve uma noite de amor com uma francesa que trabalhava na estalagem onde se reuniram. De volta a Portugal, seguiu sua vida, sem saber que havia deixado na França a sua semente. A história do Lorde da Morte. No ano de 1631, nascia na França o herdeiro de um grande condado português, o Condado de Abrantes. Porém, sem reconhecimento de sua paternidade, era apenas Pierre Bastide. Pierre foi criado junto à estalagem, onde passavam muitos viajantes, e sua educação sofreu a interferência de muitas culturas. Quando já havia chegado aos entre 15 e 16 anos, sua mãe revela quem é o seu pai, e ele decide ir buscar o seu destino. Pierre chega a Portugal em 1646, onde fica fácil localizar seu pai, já que este está envolvido com a Revolução e é um homem de confiança do rei. Na época, um filho bastardo não tinha direito a nada. Porém, Dom Miguel, o conde de Abrantes, era um homem justo e reconhece seu filho. Porém, reconhece em sua casa, porém não o reconhece perante a comunidade. Na época era difícil reconhecer um filho bastardo, principalmente para ele que era um conde tão conhecido. Mesmo sem o reconhecimento, ele permanece ao lado de seu pai até sua morte em 1650. Com algumas economias deixadas pelo pai, pois as propriedades foram tomadas pelo governo, já que oficialmente Dom Miguel não tinha herdeiros. Pierre volta à França, onde descobre que sua mãe havia casado com um rico e próspero comerciante e estava morando em uma fazenda. Ao localizar seu paradeiro, conhece seu padrasto, um homem velho e de bom coração, que lhe revela que sua mãe havia sido levada à Inglaterra
acusada de bruxaria, e que ele, muito velho, não pôde fazer muita coisa, senão reclamar às autoridades que chegaram a lhe ameaçar por envolvimento com bruxaria. Pierre então resolve viajar à França para tentar encontrar a mãe, já que sabe que ela deve estar em alguma igreja levada pelos inquisitores. Em Londres, Pierre descobre que sua mãe está viva e vivendo em um convento, pois os inquisitores descobriram que tinham pego a pessoa errada e que a bruxa ou bruxo ainda estava na França. Porém, o mal já estava feito. As torturas tinham deixado ela muito fraca e estava morrendo. Pierre consegue ainda ver sua mãe viva, e essa lhe diz que quer voltar à França para morrer ao lado do homem que amou e que foi tão bondoso com ela, arriscando a própria vida ao dizer que era seu companheiro. Pierre coloca sua mãe numa carroça e retorna. Porém, na viagem, ela, muito fraca e debilitada, morre. Chegando à França, ela é enterrada na fazenda onde havia sido feliz ao lado do velho comerciante, e que esse também está muito doente, e que relata que uma doença está matando todos na redondeza. Pierre está cheio de ódio e resolve se vingar e traça um plano diabólico. Diz ao velho que na Inglaterra existe a cura de sua doença e coloca ele numa carroça e retorna para Londres. Na carroça viaja o velho e uma doença que irá matar milhares de pessoas em Londres. Em Londres, já com o velho muito mal, ele vai até a igreja e entrega ao velho como se fosse um bruxo, o bruxo responsável pelo engano e a morte de sua mãe. Os inquisitores acreditam e o levam para dentro da igreja para torturá-lo, sem saber que levavam a morte pela mão. São contagiados pela doença que dentro do mosteiro se espalha muito rápido. Pierre acredita que tinha a doença pelo contato com o velho, porém a doença ainda não havia lhe contagiado. No ano de 1665, a doença que ficou conhecida como a Grande Praga de Londres matou mais de 100 mil pessoas. Milagrosamente, a doença havia poupado Pierre. Mas no ano de 1666, ele sentiu que havia chegado sua hora e resolveu dar o último golpe na cidade responsável pela morte de sua mãe. O grande incêndio de Londres foi uma das maiores catástrofes da capital inglesa, tendo destruído parte central da cidade de 2 de setembro a 5 de setembro de 1666. O incêndio começou no distrito de Windsor, Palácio de Walter e alguns subúrbios, mas não chegou a destruí-las. Porém, destruiu 13.200 casas, 87 igrejas e a Catedral de São Paulo, e mais 44 prédios públicos. Entretanto, acredita-se que poucas pessoas morreram. Os registros na época computaram um total de 100 mil desabrigados e apenas 9 óbitos. Mas pesquisas atuais afirmam que milhares de pessoas podem ter morrido, já que as pessoas mais pobres da classe média não eram registradas. O fogo começou na padaria de Thomas Farmer, no Lago Lane, e logo se espalhou. A propagação das chamas foi favorecida pela estrutura medieval das cidades, ruas estreitas e casas de madeira, muito próximas umas das outras. Pierre tinha se vingado, porém morreu durante o incêndio. Por ter levado à morte a muitas pessoas, chegou à vida espiritual com o título de Lorde da Morte. Bom, gente, por isso é que o Lorde da Morte se apresenta muitas vezes como um conde, mas na verdade ele nunca foi um conde, tá? Ele seria o herdeiro do título de Conde de Abrantes, e na verdade ele era, né? Vamos dizer que quando o Lorde da Morte chega na Terra aí e diz que ele é um conde, talvez seja por revolta por ele não ter recebido o condado e nem o título de conde português, tá? Mas então tá aí a história do Lorde da Morte, para quem queria saber.
se ele realmente foi um conde. As pessoas às vezes perguntam também se ele foi um conde. Foi. Ele receberia o título se ele tivesse sido reconhecido pelo pai dele, e o pai dele era um conde, tá? Mas ele não foi reconhecido oficialmente, e a história conta que o condado de Abrantes, o título de conde de Abrantes, termina no quarto conde, que é o Almeida, tá bom? Meu abraço a todos, até a próxima história.